Olá, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, queria agradecer pelo convite, agradecer em poder compor essa roda de conversa, saudar os demais professores que também estão fazendo parte desse momento e dizer que é um prazer incrível, né, estar dentro desse evento tão conceituado que é o Encontro Nacional de Educação Matemática e neste momento falando sobre as práticas escolares, falando sobre as vivências e falando um pouco, né, sobre o pensamento do professor Biratã D'Ambrosio. Eu sou o professor Kaique Botelho, eu sou licenciado em matemática pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu atuo na educação básica da rede estadual da Bahia, atuo com turmas do ensino fundamental, anos finais e ensino médio, e venho, a partir desse momento aqui nos próximos minutos, nessa fala inicial, trazer algumas reflexões, falar um pouco sobre em que cenário eu estou, qual é o meu cenário de atuação profissional e como a minha prática ela vai sendo conduzida dentro das realidades e dentro das vivências, né, em que eu sou colocado. Para contextualizar um pouquinho, eu termino a minha graduação em 2013, lá na UFRB, no campus de Amargosa, no interior da Bahia. E durante o meu processo de formação inicial, eu estive vinculado como bolsista do PIBID de 2009 até 2013. Entro na rede estadual em 2019 e antes disso desenvolvo trabalhos na rede privada de ensino aqui mesmo no estado da Bahia. Atualmente eu estou ligado ao programa de pós-graduação, mestrado profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade e dedico-me a pesquisar sobre o ensino de matemática e a educação do campo, a partir da formação continuada de professores de matemática que atuam em turmas do ensino médio. E aí, para a gente começar, eu queria propor uma reflexão em cima de uma fala do professor Biratã, né? E aí ele diz o seguinte: comecei a questionar quando percebi a riqueza de coisas que não são chamadas de matemática ou de ciências, mas que têm na sua raiz a conceituação de uma matemática e de uma ciência rigorosa e organizada, que era trabalhada pelos povos africanos para construir a sociedade deles. Então, a partir desse momento, a partir dessa fala do professor Biratã D'Ambrosio, a gente consegue perceber a sensibilidade deste pesquisador em olhar para grupos sociais que são excluídos e ditos dentro de um senso que não tem lógica alguma, que são vistos, né, como seres primitivos e seres que não produzem ciências ou que não produzem conhecimento. E isso vai muito para grupos sociais que não atendem ao perfil eurocêntrico e colonizador mundial. O mundo vai olhar para a África como se a África fosse um berço de não produção de conhecimento, e a gente vai perceber, quando a gente analisa, por exemplo, os papiros africanos, que essa ideia é totalmente contrária. Que, para além disso, para além do que é falado pela sociedade, a gente vai observar que dentro desses contextos, desses grupos sociais, em especial do continente africano, vão haver registros em papiros, como o papiro de Hermés, do Teorema de Pitágoras, do Teorema de Tales, antes mesmo do nascimento desses sujeitos que posteriormente levam o nome destes teoremas. E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa matemática que valoriza os diversos grupos culturais, eu queria trazer para vocês um pouco da realidade em que eu estou inserido e um pouco das transformações que essa realidade sofreu diante da reforma do novo ensino médio. Então, atualmente, eu sou um professor de matemática com 40 horas semanais. Dentro dessas 40 horas semanais, eu tenho 26 horas em sala de aula, e isso é a realidade de qualquer professor no magistério efetivo da rede estadual da Bahia. E dentro dessas 40 horas, além das 26 horas em sala de aula, 14 horas são destinadas a atividades de planejamento, sendo que 8 dessas 14 horas são de atividade de classe, que são grupos, né, reuniões em grupos, por área do conhecimento e áreas afins. No caso da matemática, ela vai estar relacionada também com a área das ciências da natureza, e nessas reuniões são passadas para a gente informes, discussões de projetos que sejam integrados com as áreas, ou projetos individuais que sejam desenvolvidos em sala de aula. E, retirada essas 8 horas, sobram 6 horas
para o planejamento específico do professor dentro da sua realidade em sala de aula. Com a reforma do ensino médio, né, o que acontece com a carga horária de matemática, isso na realidade do ensino médio no estado da Bahia, é que a gente deixa de ter 3 aulas semanais e passa a ter 2 aulas semanais. Além disso, com a redução dessa carga horária, dessa 1 hora semanal a menos, a gente passa a ter a criação de um componente curricular chamado de eletiva de matemática. Então, basicamente, se nós fôssemos olhar de forma fragmentada apenas para a matemática, a gente não teria uma perda de carga horária, e sim um ganho de carga horária, sendo 2 horas semanais de matemática, mais 2 horas de uma disciplina eletiva de matemática, que é uma disciplina, um componente curricular, com um currículo mais flexível, mais aberto, que dá para trabalhar com práticas mais direcionadas dentro de um conteúdo previsto a ser elaborado pelo professor. Mas na medida que a gente vê o aumento da carga horária dentro do componente curricular de matemática, a gente vai perceber também que com o processo de reforma do ensino médio, há um esvaziamento de outros campos científicos que não são tidos com a mesma importância que a matemática, como o campo do conhecimento científico das ciências humanas. E aí vocês podem se perguntar, mas tá, Kaique, o que é que tem a ver um esvaziamento de um campo de conhecimento das ciências humanas e o processo de ensino-aprendizagem de matemática na educação básica? Repare que o professor Biratã, na frase que eu li para vocês anteriormente, ele consegue ter a sensibilidade de enxergar a produção de conhecimento em grupos que são socialmente excluídos. Se há uma redução, um esvaziamento dessas ciências humanas dentro do processo de ensino-aprendizagem da educação escolar, consequentemente, vai haver uma dificuldade também de nós conseguirmos identificar o que seria um grupo socialmente excluído e, dentro desse grupo socialmente excluído, a produção dos mais diversos campos de conhecimento, inclusive a matemática. Então, o legado do professor Ubiratã D'Ambrosio vai trazer a gente para pensar em uma matemática que seja mais acessível, uma matemática que esteja para todos, uma matemática que seja mais empática, afetiva. E a partir do momento que a gente vê esse desmantelo, né, esse esvaziamento de determinados campos científicos, isso vai atingir diretamente a matemática também, porque esses grupos, eles produzem ciências, esses grupos socialmente excluídos, eles vão produzir ciência. E aí eu estou falando não só do continente africano, mas também estou falando da inclusão das pessoas com deficiência, estou falando dos povos do campo, que têm formas específicas de contar, formas específicas de medir, formas específicas de lidar com o trabalho, e a gente vai percebendo, na medida que há esse esvaziamento, que vai sendo definido como a determinada produção de conhecimento. A produção de conhecimento ela vai ser definida dentro de um grupo específico apenas. E aí é importante a gente pensar que essas escolas, e claro, como eu não conheço a realidade escolar de educação básica em todas as redes estaduais, eu vou falar um pouco da vivência dentro do estado da Bahia. A gente vai perceber que essas escolas, sobretudo as escolas das pequenas cidades do interior, uma única escola, vão aparecer facetas de diversas escolas. Na minha última escola da cidade, eu estava trabalhando, só para contextualizar um pouco, eu estava trabalhando em uma escola de um município pequeno até maio deste ano, e agora eu fui transferido para uma escola de um município maior, né? E essa realidade que eu vou verbalizar aqui para vocês não acontece nessa escola desse município maior. Mas nessa escola que ficava localizada no município menor, a gente funcionava em 3 turnos. E nesses 3 turnos de funcionamento da escola, em cada turno era uma realidade específica. Então, no turno matutino, a gente percebia a predominância dos alunos da sede do município, da zona urbana, e a gente vai perceber a predominância dos alunos da sede do município porque não há, naquele momento, a disponibilização de transporte escolar para trazer esses estudantes das suas comunidades, né? No turno vespertino, com a disponibilização do transporte escolar, vai haver a predominância dos estudantes oriundos do campo, e no noturno a gente vai ver a predominância ali da educação de jovens e adultos, mas, repito, em alguns municípios da Bahia, quando a extensão territorial é muito grande, no turno noturno
não há a disponibilização de transporte escolar. É importante a gente pontuar que eu estou falando de uma realidade muito particular, porque a extensão territorial do estado da Bahia é muito grande, são 417 municípios, e a forma de funcionamento, de organização do transporte escolar vai ocorrer de forma diferente em cada município. Então, esse retrato que eu trago é em relação a esta experiência dessa escola que eu tive nessa cidade menor, tá? E quando a gente vai pensando no legado, né, do professor Biratan D'Ambrosio, o professor Biratan D'Ambrosio ele vai ser pioneiro em diversas atitudes, né? Primeiro, a olhar para o continente africano e pensar assim, na República do Mali, em pensar em processos de formações continuadas de professor, instituindo formação de doutores em matemática para aquelas localidades. E dentro disso também, uma outra discussão muito atual que o professor Biratan vai propor é a respeito da etnomatemática, né? Esse movimento que foi criado por ele para estudar sobre as diferentes formas de matemática que são próprias de grupos culturais e com interesse em história, sociologia e educação. E quando a gente vai observar a discussão da etnomatemática, a gente vai perceber que vai haver a predominância de grupos sociais, como os povos do campo, que até então não eram vistos como importantes na produção de conhecimento. E isso vai levar a se pensar em uma nova forma de pensar matemática. E muito disso também a gente vai trazer para as nossas práticas escolares, para o desenvolvimento de nossas atividades no dia a dia da sala de aula. Por quê? A partir do momento que eu converso com o meu estudante do campo, trazendo para ele apenas as referências que muitas vezes são disponibilizadas no livro didático, mas que não satisfazem em nenhum momento a realidade que ele está inserido, eu estou proporcionando um distanciamento entre o que eu ensino de matemática, entre a matemática e a realidade dele. E quando eu inverto essa lógica, quando eu trago a vivência desse sujeito para dentro da sala de aula, ele vai se ver como parte integrante daquele processo e ele vai querer conhecer mais sobre aquilo que a gente está discutindo. É óbvio que não é um processo de guetização cultural, de só se ensinar aquilo que tem dentro da comunidade dele. Mas também não é um processo de exclusão, como vem acontecendo, de não ensinar aquilo que tem dentro do contexto dele e não valorizar aquilo que tem dentro do contexto desse estudante. Então, quando eu estou pensando na valorização desses grupos que são socialmente excluídos como grupo de comunidades do campo, eu preciso trazer a realidade daqueles sujeitos para dentro da sala de aula como peça fundamental para o desenvolvimento do conhecimento científico-matemático. E não dizer que aquilo que ele faz não é produção de ciências ou de produção científica de qualquer outra grandeza que não seja valorizado. E a gente vai perceber também que o professor Biratan D'Ambrosio é um professor à frente do seu tempo, né? Ele deixou um legado sem precedentes, para além das contribuições teóricas relacionadas à etnomatemática, nos ensinou exemplos de vida, de profissionalismo, o papel da matemática e da pesquisa em educação matemática, né? E nesse sentido, para que faça a gente refletir que lugar do mundo e quais responsabilidades enquanto professor nós estamos ocupando, né? Nós estamos tomando para nós. É claro que é necessário a gente perceber também que não são todos os momentos que a gente vai conseguir propor soluções para tudo. A gente não vai conseguir, enquanto professor, propor soluções para tudo. Mas é interessante que a gente se coloque num papel de reflexão sobre essas situações que aparecem para nós. Vamos fazer aquilo e que as condições de trabalho que nos foram dadas permitam, mas a gente não vai encontrar solução para tudo, mas também não podemos fechar os olhos para aquelas situações que aparecem para nós. E além disso, o professor Biratan ele foi muito reconhecido, né? Em 95, ele recebeu o título de professor emérito da Unicamp, ele ganhou um prêmio da Comissão Internacional de História da Matemática. Em 2005, ele recebeu a medalha Felix Klein, da Comissão Internacional de Instrução Matemática, considerado o maior reconhecimento na área da educação matemática. Então a gente vai perceber que esse legado do professor Biratan D'Ambrosio vai nos convidar para exercermos uma sensibilidade que talvez até então ela não era exercida dentro do processo de ensino e aprendizagem da matemática.
Não é necessário haver uma ruptura muito grande, um distanciamento muito grande entre o sujeito e o objeto para que haja aprendizado dentro dessa área do conhecimento. Pelo contrário, a gente consegue perceber que vai haver possibilidades de se ensinar e de se aprender matemática nos mais diversos grupos étnicos e culturais. E aí, quando a gente vai pensar nessas práticas escolares, a gente pode fazer essa reflexão nos mais diversos grupos, e eu vou falar mais uma vez, nos mais diversos grupos socialmente excluídos. Então, eu posso pensar nas comunidades periféricas, eu posso pensar nas comunidades do campo, eu posso pensar na comunidade negra, e a gente vai ver que é possível estabelecer formas em que o processo de ensino e aprendizagem da matemática se insira nesses lugares de modo a aproximar essas pessoas desse campo do conhecimento. Porque a gente pode falar a linguagem desses sujeitos, a gente pode estar inserido dentro desses contextos de maneira mais próxima. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a periferia brasileira, muitas vezes quem é que habita essa periferia brasileira? Quem está lá ocupando a periferia brasileira são as pessoas que vieram no processo de migração, né? Proporcionada pelo êxodo rural, que foram afastados das suas comunidades, foram afastados e afastadas das suas comunidades campesinas, que vêm para os grandes centros, né? Para trabalharem de maneiras, muitas vezes, que não são dignas, né? Sem seus direitos trabalhistas respeitados, em empregos que valorizam a exploração e que vê toda a sua identidade cultural sendo jogada fora. Porque a partir do momento que a gente vai satisfazer a lógica do capital, o que é entendido como trabalho, né? O que é entendido como trabalho é aquilo que você vai ficar uma determinada quantidade de horas e que vai lhe gerar um salário, que você vai receber o salário por aquilo e pronto. E quando a gente vai analisar o princípio do trabalho dentro do contexto da educação do campo, a gente vai perceber que esse princípio do trabalho ele está para além desse trabalho que satisfaz a lógica do capital. Então, o movimento cultural ele vai ser entendido como trabalho, o movimento de samba de roda vai ser entendido como trabalho, porque a partir do momento que a gente vai fortalecendo a cultura daqueles indivíduos, desses indivíduos, que eles vão se sentindo partes pertencentes do espaço que eles estão integrando, o seu processo de ensino-aprendizagem em qualquer área, e na matemática também, ele vai se dar de forma mais participativa, de forma mais ativa, de forma que ele mais se enxergue dentro desses processos. E a gente precisa valorizar também, quando a gente vai falar dos campos étnicos, né, dos grupos étnicos culturais, a gente precisa falar de África, não de África numa história apenas de desgraça, mas a gente falar de África como produção de conhecimento, falar do continente africano como berço da humanidade, falar do continente africano a partir da produção científica que vem de muito tempo e dizer que muitos dos saberes que nós temos aqui, eles vieram desse lugar, vieram do lugar onde muitos de nós fomos arrancados e trazidos para um cenário de exploração e de falta de reconhecimento mesmo enquanto sujeitos produtores de saber. Para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que é uma honra muito, muito grande poder fazer essa fala sobre o legado do professor Biratan D'Ambrosio e trazer um pouco das minhas vivências, porque é algo que, de fato, toca em pontos que, para mim, são muito importantes e que precisam ser valorizados, sobretudo em espaços como esse, espaços com grandes visualizações. Um abraço para todo mundo e até mais.